para mim, o que ficou muito claro na primeira palestra do Jeb, é a questão da customização dos espaços da cidade, da customização do habitat das pessoas, é fundamental para se pensar o mundo daqui para frente, ou seja, passar a utilizar, inclusive, recursos próprios das cidades, recursos que são gerados na própria cidade. Pela primeira vez eu vi um discurso contra a padronização, né? Contra a espoliação da natureza, que está muito próxima da cidade. Ele mostrou exemplos em vários lugares da cidade, principalmente no Canadá, em que a cidade convive bem, inclusive, com uma agricultura urbana que é fundamental para a sustentação daquela cidade. O Lourenço mostrou uma coisa bastante importante também, eu acho que bastante original, que nós falamos muito em sustentabilidade, temos os tais manuais, conhecemos os manuais, mas, de verdade, ele valoriza o projeto, o processo de projeto, o conceito. A sustentabilidade, e daqui para frente, é um item que vai ter que ser normal, vai ter que ser igual ter banheiro em casa, vai ter que ser a casa sustentável, né? Então, agora, o que importa de fato para ele é um pouco o programa que você estabelece para que as pessoas possam ter, dentro da vida útil delas e do lugar onde elas vão habitar, uma operação mais fácil, operacionalizar melhor as edificações. Esse é o custo mais alto, ele mostrou aqui que de todos os custos é o custo mais alto, e principalmente a pessoa poder, dentro daquele espaço em que vai viver, até modificá-lo. Foi um projeto que ele mostra, um ou dois, eu acho, no mínimo, em que você pode remontar e desmontar a casa em função da atividade que você está querendo ter. O Kaufmann abre o espaço da grande cidade ao longo da estrada de ferro, com seus grandes terrenos disponíveis de antigas fábricas e que poderiam ser aproveitados no sentido, é um recurso que a cidade tem, que foi abandonado e que hoje poderia ser aproveitado para a construção de habitação. E o Sérgio, finalmente, Dias, que trouxe os projetos para a cidade do Rio de Janeiro, todos lidando, em geral, com uma ênfase muito grande na questão da sustentabilidade, digamos assim. O VLT no centro, os BRTs, as ciclovias, os corredores de trânsito viários que foram previstos, estão sendo previstos, né? Essa perspectiva das Olimpíadas, que obriga também uma intervenção no porto. Enfim, a questão do saneamento ambiental mostra aqui o Museu do Amanhã. Agora eu gostaria de fazer minhas observações, que eu achei que devia. A cidade tem uma longuíssima tradição de destruir o sítio aonde ela se estabeleceu. Não é novo, não é de hoje, e essa me parece que é a questão das mais importantes, porque ao longo de 500 anos, nós, desde os colonizadores, criamos uma cultura de que o que nós temos aqui é largo, não acaba nunca. É como voar sobre a floresta amazônica e a gente imaginar que aquela floresta não acaba nunca. A política portuguesa de conquista imperial era de extrair produtos. Aliás, era aquele momento, era isso que se fazia nos países que iam ser colonizados. Então, essa difícil convivência do sítio com a urbanização sempre acompanhou a história do Rio de Janeiro, mais do que, talvez, muitas cidades do mundo, porque o sítio aqui importava muito. Era um sítio difícil, feito de montanhas, lagoas, pântanos. Esse conflito da urbanização inevitável, por causa de questões militares, principalmente, o Marco Saccorri disse que não deviam ter ocupado, que aqui devia ser um grande Yosemite Park, devia ter sido tudo protegido, os portugueses deviam ter feito a cidade em outro lugar, talvez em Niterói, talvez não sei aonde, na Baixada Fluminense, mas não aonde fizeram. Mas já está pronta, e foi essa luta que a cidade viveu, e eu acho que a gente tem que ter consciência disso quando pensa em sustentabilidade, porque nós temos trabalhado arduamente para torná-la insustentável. A Baixada Fluminense não enche à toa, é porque os rios não são mais sinuosos, eles são retos. A água desce com mais velocidade do que nunca na Baixada Fluminense. Então, essa forma de urbanização que nós encontramos para ocupar a cidade, fora a beleza extraordinária do sítio, que é o maior produto, e disso está dito no nosso plano diretor, né, Aspásia, que o maior produto que nós temos é a beleza
extraordinária dessa paisagem. Acho que essa é a grande contribuição que o plano diretor deu, foi chamar atenção para isso. Esse é o produto que nós temos mais caro, mais importante, não é porque é bonito, é porque nós podemos vendê-lo, ele tem valor de mercado. Além de termos agredido a natureza, nós introduzimos a cultura do veículo no Rio de Janeiro como principal condutor dos nossos deslocamentos, furamos túneis em todos os lugares, construímos viadutos em todos os lugares e continuamos a construir, né? Privilegiamos o deslocamento pelos veículos. Eu acho que a cidade ainda tem que pensar para trás e ver se esses modelos ainda são praticáveis, né? Nós acabamos com os bondes, por exemplo, mas também não queria deixar uma mensagem tão negativa, porque nós também temos os heróis. Talvez o Rio de Janeiro tenha sido a primeira cidade no mundo em que a preservação foi, digamos assim, enunciada, né? O imperador, o nosso grande herói, Dom Pedro II, chama o Major Ascher, por causa do desmatamento das encostas da Floresta da Tijuca, da falta d'água que aquilo tinha provocado, e manda reflorestar o Rio de Janeiro. Então, nós temos uma experiência de mais de 100 anos de olhar essa questão e saber que isso é uma questão. Não podemos alegar ignorância, porque o imperador mandou um major com 6 escravos plantar a floresta que está aí, que foi o que sobrou para a gente, para proteger os mananciais. Já se sabia também que desmatar fazia perder água. Nós sabemos lidar com isso, sabemos que os problemas existem e precisamos continuar a pensar nele, porque o Rio de Janeiro pode sim ser um grande exemplo de uma cidade sustentável, se quiser realmente esquecer que nós vamos ter que nos deslocar eternamente em cima de pneus, em cima de carros, né? As leis da preservação e de preservação no Rio de Janeiro são das mais antigas que existem. Todo o complexo lagunar da Lagoa de Jacarepaguá está preservado desde os anos 30 ou 40, se eu não me engano, né? Apesar de tudo, nós estamos perdendo aquelas lagoas, né? Então, essas leis, elas estão aí, elas nos mostram que essa luta é também uma luta institucional. Nós temos exemplos que vão desde a década de 30 desse século, que falam sobre a questão das questões da chuva. Claro que a Prefeitura fez muito trabalho, já o Rio é um dos heróis da sustentabilidade, da sustentação das nossas encostas, a Conlurb é uma outra, no sentido do recolhimento e do tratamento dos resíduos. Então, a gente não... reflorestamentos que as secretarias, as mais diferentes, vêm fazendo ao longo dos anos, de habitação, de meio ambiente, há uma quantidade de reflorestamento enorme feito no Rio de Janeiro. Nós precisamos recuperar esse orgulho de que nós sabemos fazer, que é proteger esse patrimônio incalculável, que é a cidade do Rio de Janeiro, a sua história, a sua cultura e também a sua natureza. Você me desculpa eu falar muito, mas realmente eu me empolguei com o que disseram aqui.